Olá, hoje é sexta-feira, 15 de março. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Especialistas afirmam que a atual conjuntura política do Brasil e o discurso de autoridades para a flexibilização da posse de armas contribuem para o aumento da violência na sociedade. Em Santo André, 410 moradias são entregues ao Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Movimento do Sem Terra promove 16ª festa da colheita do arroz agroecológico no município de Nova Santa Rita. O dia foi tumultuado hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo. Do lado de fora do prédio, trabalhadores protestaram contra o fechamento da Ford no Brasil e deputados tomaram posse de seus mandatos nesta sexta-feira. Investigações do caso Marielle continuam, mas após um ano do crime, muitas perguntas ainda estão no ar. O Supremo Tribunal Federal suspendeu hoje todos os efeitos do acordo entre a Lava Jato, a Petrobras e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O nebuloso acordo, liderado pelo procurador Deltan Dallagnol, previa criar uma fundação comandada por procuradores de Curitiba no valor de 2,5 bilhões de reais com dinheiro da Petrobras. Nessa decisão, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, diz que os procuradores da Lava Jato exorbitaram das atribuições que a Constituição Federal delimitou. E um adolescente suspeito de ter participado no planejamento do massacre de 8 pessoas em uma escola de Suzano, na Grande São Paulo, se apresentou nesta sexta-feira à Justiça. O jovem de 17 anos prestou depoimento e foi dispensado. Uma nova passeata em memória das vítimas foi realizada no centro do município. O repórter Leandro Chaves ouviu especialistas para falar sobre o triste episódio. Professores, estudantes e familiares percorreram as ruas do centro da cidade em silêncio, em memória das vítimas. Os manifestantes pediram justiça, defenderam a educação para combater a violência e a não liberação das armas. Especialistas analisaram o massacre sob diversos aspectos. Para o coordenador da campanha nacional pelo direito à educação, Daniel Cara, a declaração do senador Major Olímpio de que se os professores estivessem armados, poderiam evitar a tragédia em Suzano, foi irresponsável. O Major Olímpio ele quis ser demagógico na colocação para defender os grandes aliados dele, que são aqueles que atuam na indústria de armas. Ele acabou colocando uma posição que é extremamente danosa para o debate público brasileiro. Ele ainda lembrou que gestos que fazem alusão a uma arma de fogo também contribuem para promover o ódio na sociedade. Bolsonaro não pode ser responsabilizado criminalmente sobre o que ocorreu em Suzano, mas ele é o responsável político. Ele e todo o grupo dele são responsáveis políticos pelo que aconteceu em Suzano, por um motivo simples. Eles promovem o ódio, eles promovem a cultura da exclusão do outro. As falas que ele normalmente profere são falas que são odiosas. O advogado e membro do CONDEP, Ariel de Castro, ressalta que a atual conjuntura política do país estimula casos extremos de violência, como o ocorrido em Suzano. Esse governo ele encoraja os grupos extremistas, os grupos de extrema-direita, os grupos que defendem assassinatos de pobres, os grupos que defendem o ódio, a intolerância, a discriminação, a homofobia. Então, infelizmente, nós podemos ter, a partir de agora, a abertura de uma era de massacres cometidos em escolas, mas que podem ser cometidos em qualquer lugar. Para ele, a sociedade tem um papel fundamental no combate à violência. É papel de todos, né? O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a sociedade, o Estado e as famílias devem atuar em prol dos interesses da infância e juventude. Então esse episódio mostra que o que chamam aí de escola sem partido é um grave equívoco, porque a escola tem sim que discutir nazismo, fascismo, intolerância, ódio, discriminação.
Então é necessário sim que a escola discuta cidadania, direitos humanos, todas essas questões. E é com isso que nós vamos evitar esse tipo de situação. Daniel Cara enfatiza que a coordenadora assassinada na Escola Estadual Raul Brasil defendia que o porte de livros é a melhor defesa para um cidadão de bem. E eu acho que o registro que precisa ser feito é que a coordenadora pedagógica, que é o Meso, ela defendeu o que era, ela sempre defendeu na vida toda dela, infelizmente foi assassinada, ela defendia que o porte de livros é mais importante do que o porte de armas. Então ela, mesmo sendo assassinada, continua ensinando um hipócrita como o Major Olímpio. Caso Marielle Franco. Foram transferidos para o presídio de Bangu, no Rio de Janeiro, o policial militar reformado Rony Lessa e o ex-PM Elcio Queiroz, acusados pelos assassinatos da vereadora e do motorista Anderson Gomes. Eles deverão ser levados para um presídio federal. Como o juiz Gustavo Calil aceitou a denúncia contra o ex-PM e o sargento reformado, os acusados viram réus e vão responder por duplo homicídio triplamente qualificado. As prisões desta semana trouxeram revelações importantes, mas ainda não esclareceram a dúvida que já dura mais de um ano. Afinal, quem mandou matar Marielle? A reportagem é de Adriana Maria. Um labirinto de informações e dúvidas. A instalação promovida pela Anistia Internacional Brasil, no centro do Rio, aponta que as investigações do caso Marielle Anderson ainda têm muitas perguntas sem respostas. O policial reformado Rony Lessa, acusado de ser o autor dos disparos, está sendo investigado também de ser o maior traficante de armas do Rio, a partir da apreensão de 117 fuzis que estavam na casa de um amigo. Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, apontou um depósito de R$100 mil em dinheiro na conta do policial reformado, que é vizinho do presidente Jair Bolsonaro. Rony Lessa também é suspeito de envolvimento com milícias. No Rio de Janeiro, presidente, tem um grupo de matadores, em pleno século XXI, que se chama Escritório do Crime. O presidente conhece bem, o presidente Jair Bolsonaro conhece bem. Tem fotos e proximidade de relações com vários deles. Seu filho homenageou vários deles, homenageou dentro da prisão. Nomeou parentes, sem dizer muito claramente qual era a sua função. Conhece bem. Como um grupo de matadores tem o nome de Escritório do Crime, deputada Rosário, é porque o crime virou um grande negócio num lugar como o Rio de Janeiro. O crime dá dinheiro, o crime dá prestígio político e o crime elege gente. Segundo o governador Wilson Witzel, o delegado responsável pelo caso, Giniton Lages, vai para a Itália fazer um curso. Mas até o dia de hoje, sua saída não foi oficializada. As confusões em torno do caso geram críticas. Chegaram um ano sem nenhum resultado, com testemunhas plantadas, com Polícia Civil sem se encontrar com o Ministério Público, com a Polícia Federal cumprindo um excelente papel de investigar a investigação. Muitos erros, deputado, muitos equívocos, levaram a um ano, o que é um tempo inadmissível para não ter resposta. O Ministério Público aponta a execução como crime de ódio. Os que defendem a eliminação do adversário, a eliminação física, estão em parcelas do poder legislativo, executivos, com aval do voto de parte da população. Isso é gravíssimo, a gente tem que lutar para acabar com essa cultura do ódio, que é a mesma que, de alguma maneira, presidiu a insanidade daqueles meninos lá de Suzano, que cometeram aquele ato desumano e bárbaro. É tudo dentro dessa cultura do ódio e da intocabilidade de certos privilégios, de uma maneira de olhar o mundo que é discriminatória, excludente, de exploração de classe. Há divergências também entre os advogados dos acusados, que defendem que os clientes só devem falar em juízo, e a polícia, que insiste que eles devem ser interrogados. Ontem, um ano após os assassinatos, o Rio de Janeiro foi palco de homenagens que duraram o dia todo. Até que o crime seja totalmente esclarecido, as cobranças por respostas vão continuar. Temos a certeza que o crime que vitimou Marielle foi um crime político. Então, como feminicídio político, a gente precisa saber quem matou Marielle, quem mandou matar Marielle, quais foram as motivações desse crime bárbaro que, consequentemente, também matou Anderson Gomes, trabalhador, pai de família.
Na próxima segunda-feira, cerca de 400 famílias realizarão o sonho de entrar na casa própria. Serão entregues as chaves do condomínio Novo Pinheirinho, em Santo André. As moradias são fruto da conquista dos integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que ocuparam o terreno em 2012. A repórter Marta Raquel conta a história. O sonho da casa própria finalmente se tornou realidade para os integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto de Santo André. Eles, que ocuparam o terreno no início de 2012 e passaram anos morando em barracos de lona, agora têm um teto para morar, o condomínio Novo Pinheirinho. Bom, nós ocupamos aqui em 2 de março de 2012. Isso aqui era só mato, era um terreno bem peculiar. Não abrigava nada a não ser coisas ruins. E nós entramos, passamos 1 ano e 9 meses nos barraquinhos de lona, com chuva, com sol, foi muito árdua a nossa luta aqui. Passamos 1 ano e 9 meses e negociando também com a Prefeitura, o Governo do Estado e o Governo Federal. Em novembro de 2013, nós saímos daqui, mas já com garantias do processo andando para viabilizar a compra do terreno pelo governo federal. Raica tem 29 anos e viveu por muito tempo em situação de rua. Vinda da Bahia, ela lutou para sobreviver em São Paulo. Sem oportunidade, chegou a se prostituir. Hoje, feliz com o apartamento recebido, conta que se não fosse pelo movimento, jamais teria conseguido superar as dificuldades. Antes eu não sabia de nada, não entendia de política, hoje eu entendo muito bem através deles, hoje eu consigo ver de outra maneira, coisa que antes eu nem sabia o que era política, hoje em dia, nossa senhora, eu não perco uma reportagem, tudo que acontece no Brasil, eu estou vendo atento, tudo, hoje eu estou um cidadão exemplar. Militante do Movimento por Moradia há 21 anos, Raquelane entrou na luta junto com a mãe, quando tinha apenas 16 anos. Agora, ela vai morar com um esposo, a filha adotiva e um neto. Já desfizemos algumas coisas, já encaixotamos algumas e estamos aí na expectativa que isso não se prolongue mais, que venha logo, porque nós estamos mais do que ansiosos para vir. 8 anos de espera, 8 anos de luta, 8 anos de lágrimas, choros. Os integrantes do MTST participaram de todo o processo de construção dos prédios, desde o projeto até a escolha das cores e dos pisos. Para mim é um grande privilégio para mim, entendeu? Trabalhar na própria obra, no próprio apartamento, na verdade, que eu vou morar, e todos, na verdade. A comida dos operários durante a construção também foi feita por militantes do movimento, caso da dona Silvana. Você vê, o pessoal vindo, tomando café da manhã, almoçando, jantando, e você sabendo que você está fazendo comida, para aquele pessoal que está construindo o seu sonho. Foi uma experiência maravilhosa de conviver com eles aqui. Com 8 torres de 15 andares, o condomínio tem 410 apartamentos. A felicidade estampada no rosto dos moradores do Novo Pinheirinho é resultado de muito suor. Mas eles garantem que a luta não pode parar. Daqui para frente agora é só evoluir e ajudar os companheiros, se Deus quiser, porque eu não vou sair da luta, não é porque eu ganhei o meu apartamento que eu vou desistir dos outros. MTST! E o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, maior produtor de arroz orgânico da América Latina, realiza a tradicional Festa da Colheita, em assentamento na região metropolitana de Porto Alegre. O MST, que é reconhecido pelo Instituto Rio-Grandense de Arroz como o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, completa este ano 2 décadas de cultivo do alimento no estado. Atualmente, são 363 famílias envolvidas na produção do grão em 15 assentamentos e 13 municípios gaúchos. Conquista de muita luta, de muita organização, de muito trabalho. Para nós, essa produção, além dela preservar o meio ambiente, preservar os recursos naturais, ela gera renda, trabalho para as famílias assentadas. É importante nós estarmos junto com o pessoal do MST, com o pessoal do assentamento aqui nesse dia, que é um dia de lançamento da colheita do arroz orgânico, e também a gente aproveitar para reafirmar
o nosso compromisso com a luta dos trabalhadores do campo, né? Porque só com a aliança dos camponeses e com os trabalhadores da cidade nós vamos conseguir fortalecer a democracia e reafirmar nossa pauta, que é uma pauta histórica do desenvolvimento, a pauta da inclusão social e a pauta da participação popular e da democracia. A maior parte do arroz orgânico produzido pelo MST é destinada ao Programa de Aquisição de Alimentos e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Assim, além de abastecer o Rio Grande do Sul, o alimento chega aos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Na capital paulista, o MST deve entregar a escolas públicas cerca de 2 milhões de quilos de arroz este ano. Enquanto prefeitura, nós colaboramos na assistência técnica para que os produtos da agroecologia se firmem e cada vez a produção aumente. Somos parceiros hoje aqui nessa colheita e pregamos e prezamos muito pela agricultura orgânica. A merenda nossa da escola tem essa produção orgânica que é produzida aqui no município. Esses assentamentos só nos trazem alegrias, porque são famílias trabalhadoras que cultivam a terra, que mantêm seus filhos na terra, e nada mais justo que o poder público incentive, ajude e apoie. Nós sempre aproveitamos essa celebração da festa da colheita, que é uma tradição milenar dos camponeses, para unir com formação política, com debate político. E eu fiz uma intervenção procurando refletir com os companheiros os dilemas da luta de classes hoje e os 2 pontos centrais para a classe trabalhadora: enfrentar a reforma da Previdência e se mobilizar para libertar o companheiro Lula. Dialogar com os congressistas da região para enfrentar os retrocessos do governo Bolsonaro. É a proposta do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, criado em São Luís pelos governadores dos 9 estados nordestinos. Os governadores, 4 do PT, 2 do PSB, 1 do PDT, 1 do PMDB e o anfitrião, Flávio Dino, do PCdoB, são contra a reforma da Previdência, o acesso a armas e as medidas que retiram recursos da saúde, educação e assistência social. Trabalhadores da Caixa Econômica Federal se mobilizam em todo o Brasil no Dia Nacional de Luta em Defesa do Banco Público. Protestos e atividades marcaram a data. Sindicatos e associações de trabalhadores da Caixa denunciam a tentativa de privatização dos bancos públicos e o desmonte de setores sociais por parte do governo. Veja agora outros destaques desta sexta-feira. Milhares de estudantes vão às ruas em protesto global contra a mudança climática. O objetivo é pressionar os governantes a adotarem medidas efetivas de combate ao problema. A greve escolar deve ser repetida em mais de 2.000 eventos de 123 países. No Brasil, cerca de 20 cidades aderiram ao protesto. Autoridades mexicanas encontram 19 sacolas plásticas com restos humanos no estado de Jalisco. O material, que estava em uma rede de esgoto, foi encontrado após denúncia anônima. Os restos mortais foram encaminhados para o Instituto de Ciência Forense para determinar o número de cadáveres encontrados nas sacolas. Guerra na Síria matou mais de 370 mil pessoas desde 2011. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, entre as vítimas estão milhares de civis, menores de idade e mulheres. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Trabalhadores protestaram hoje em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo contra o fechamento da Ford. O ato, realizado no dia da posse dos deputados, buscou mostrar aos parlamentares o impacto da saída da empresa para dezenas de milhares de postos de trabalho e pressionar pela instauração de uma CPI para apurar os benefícios fiscais recebidos pela montadora em São Bernardo do Campo. O recém-possado deputado estadual Teonílio Barba, do Partido dos Trabalhadores, se comprometeu com a luta. Veja na reportagem de André Gianocari. O que significou esse ato aqui na frente da Assembleia Legislativa hoje? Esse é um ato histórico que eu acredito que nunca tenha acontecido, porque uma empresa desse porte,
que se apropria de incentivos fiscais no estado de São Paulo toma uma decisão dessa, de fechar as portas e deixar milhares de trabalhadores desempregados, então tem que acionar os deputados, o governador para tomar as providências, que ela passou todos esses anos recebendo isso e simplesmente fecha a porta. Precisamos ter uma CPI para investigar isso. Você espera que esse ato aqui sensibilize os parlamentares para a abertura dessa CPI, para que a fábrica não feche aqui no Brasil? Então, a gente está fazendo vários atos, várias coisas, a gente tem esperança de que eles revertam essa decisão, porque como o Sapinho falou, esse impacto que vai causar não só em São Bernardo, mas no estado de São Paulo é muito grande, são muitos desempregos e a gente já está numa fase muito legal, né? Que já tem muita gente desempregada e aumentar o desemprego vai atrapalhar a economia, a educação, saúde e tudo mais. O primeiro item desse mandato é a luta contra o fechamento da Ford, é a luta pela permanência da Ford no ABC, em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras da Ford, né? Uma luta para instalar uma CPI para trazer a Ford aqui, para ela explicar o quanto ela recebeu de incentivo fiscal do governo brasileiro, rouba o governo brasileiro, assalta o governo do estado de São Paulo, assalta a cidade de São Bernardo e vai embora. Então essa é a primeira luta que nós vamos instalar aqui nessa casa e eu vou lutar para que essa CPI da renúncia fiscal, para que a gente bote a Ford no banco da CPI, seja instalada aqui nessa casa. Ford! Fica! Ford! Fica! Ford! Fica! A luta, companheiros e companheiras! A participação da indústria de transformação no produto interno bruto do Brasil é a menor desde 1947, o que mostra o quanto o país está regredindo nesse terreno. A análise é do comentarista político José Lopes Feijó. As medidas tomadas pelo governo, infelizmente, apontam para a aceleração deste processo de perda de base industrial. Já disse aqui que recentemente o Ministério da Economia liberou importações de produtos industriais e bens de capital com alíquota zero, prejudicando fortemente a indústria nacional. E agora estamos envolvidos com o fechamento de fábricas importantes, o que significa mais perda de massa industrial. A Ford está ameaçando fechar a sua unidade de São Bernardo do Campo, assunto que nós já comentamos aqui. E aqui é importante traçar um paralelo entre a ação de dois países frente ao fechamento de uma fábrica. Coincidentemente, uma fábrica da Ford. Na França, a Ford está querendo fechar uma fábrica de transmissões. E o governo francês se envolveu diretamente na polêmica. Se envolveu diretamente a ponto de obrigar a Ford a produzir um acordo milionário, uma indenização milionária aos trabalhadores afetados. Cada trabalhador afetado pela decisão da Ford receberá em torno de 190 mil euros de indenização. E além da indenização aos trabalhadores, a Ford terá que indenizar o Estado francês em 20 milhões de euros para que esse dinheiro seja utilizado na reconversão daquela planta para que ela possa continuar sendo uma atividade industrial. Esta é a preocupação de um país que não aceita perder indústria. Já no Brasil, o governo brasileiro não só toma medidas para fragilizar a indústria local, como dá pouquíssima importância ao episódio do fechamento da Ford. Pouquíssima não, na verdade nenhuma importância. Até agora, o governo brasileiro não se pronunciou em nada sobre esse tema. Esta é a diferença entre um Estado que quer continuar sendo, como é a França, uma nação de primeiro mundo, industrializada e capaz de ser uma referência mundial na produção industrial, e um país que joga fora a sua base industrial, que se preocupa em nada com os empregos que se desperdiçam no país e que vai assistindo à venda das suas principais empresas, como é o caso da Embraer, ao fechamento de fábricas, como é o caso da Ford, sem tomar nenhuma providência de política industrial para manter o Brasil como uma plataforma, como um país importante no cenário produtivo das nações. Graças à luta dos trabalhadores da Ford, pode ser que essa planta
em São Bernardo do Campo ainda seja preservada. Mas a ausência do governo neste debate é de estarrecer para um país que precisa gerar emprego de qualidade e renda para a sua população. O modelo de capitalização proposto na reforma da Previdência do governo Bolsonaro pode acabar com a aposentadoria no Brasil. A avaliação é do professor e especialista chileno Andrés Utoff. Ele participou de uma oficina para parlamentares organizada pelas lideranças do PT no Congresso Nacional, em parceria com a Fundação Perseu Abramo e o Instituto Lula. O novo modelo de previdência proposto pelo governo federal é um desastre anunciado, segundo Andrés Utoff, professor da Universidade do Chile. O especialista explicou o que chamou de Previdência Chilena, sistema que serviu de modelo para o Palácio do Planalto criar a proposta para a reforma do setor em tramitação na Câmara. Segundo Utoff, atualmente 79% dos chilenos aposentados recebem menos do que um salário mínimo por mês e 44% estão abaixo da linha da pobreza. A aposentadoria privada ou de capitalização é o motivo. É um sistema de seguro onde o trabalhador passa a ser proprietário de sua alíquota. É como uma taxa a ser administrada pelos fundos de pensão por empresas privadas. Um contrato individual, não coletivo. Isso implica na perda da solidariedade. E muita gente fica sem o benefício. Andrés Utoff explicou que o sistema de capitalização não sobrevive a crises econômicas que atingem principalmente os países mais instáveis. Somente as instituições financeiras saem no lucro. E com a quebra do novo sistema previdenciário chileno, o Estado teve que intervir. Na reforma previdenciária de Michelle Bachelet, em 2008, da qual participamos, se criou uma rede de assistência, o Pilar Solidário, com o aumento da cobertura, mas ainda a níveis muito baixos de benefícios. O professor foi um dos expositores em oficina realizada no Congresso para senadores e deputados petistas, que contou ainda com a participação de ex-ministros da Previdência, como Ricardo Berzoini, Miguel Rosseto, que comandou a pasta entre 2015 e 2016, refutou a tese defendida pelo Palácio do Planalto de que a reforma previdenciária vai gerar economia para os cofres do país. O governo mente à sociedade brasileira quando diz que da poupança de 1 trilhão e 100 bilhões de reais que ele busca em 10 anos, vem do combate aos privilégios. Isso é uma mentira. Quando nós olhamos de onde vêm os cortes vêm do regime geral da Previdência, portanto de assalariados, agricultores, dos doentes, dos acidentados, e vem da redução do valor do BPC, do benefício de prestação contínua para os mais pobres, que deixa de receber um salário mínimo e passa a receber R$400, e também do fim do abono salarial para quem ganha 2 salários mínimos. Rosseto esclareceu que até quem já se aposentou vai ser atingido pela medida. Traz nessa proposta o congelamento dos benefícios atuais, daqueles que estão aposentados. E como é que eles fazem isso? Eles fazem isso quando retira do texto da Constituição a garantia do valor real dos benefícios. Ora, isso vai permitir um enorme arroxo sobre os benefícios dos aposentados e das pensionistas. E sobre os impactos que a reforma da Previdência vai trazer aos servidores públicos, eu converso agora com Fausto Augusto Júnior, professor da Escola de ES e Ciências do Trabalho. Boa noite, Fausto. Bem-vindo aqui nesta sexta-feira, tudo bom? Todas as sextas. Todas as sextas. Bom, Fausto, o governo Bolsonaro, ele vende nessa reforma, nessa proposta, de que os servidores públicos são privilegiados. É isso mesmo? Bem, acho que esse é o primeiro equívoco que a gente tem que, quando vai mexer com a reforma em geral e com o setor público em específico. Há uma fala do privilégio do servidor público. Existe um grupo muito pequeno do servidor público que sim, tem aposentadorias, inclusive para fora da lei, porque eles extrapolam o teto que é acima de 39 mil, que é o do Supremo Tribunal Federal. Certo. Esse grupo de servidores, sim, eles são privilegiados, têm uma renda muito alta e se aposentam com salários muito altos, mas isso é a minoria dos servidores. A grande maioria dos servidores se aposentam com aposentadorias próximas ao que quase o conjunto dos trabalhadores todos se aposentam. Até porque a maior parte dos servidores públicos não são nem sequer servidores da União, são servidores de estados e municípios. Então, quando a gente está falando do conjunto dos servidores, nós estamos falando de professores, nós estamos falando dos médicos, nós estamos falando das enfermeiras, da auxiliar de enfermagem, da copeira da escola. Esse grupo de trabalhadores
em muitos estados e municípios, inclusive, recebem menos que a iniciativa privada. E quando se aposentam, também se aposentam com menos. Então, assim, é uma grande falácia com relação a quando se discute o servidor público. Além disso, a aposentadoria do servidor público, ela já também sofreu uma grande alteração com a reforma de 2003 e que ela está sendo em implementação. Diferente do setor privado, o setor público já tem uma idade mínima hoje para aposentadoria, que é 60 anos homem e 55 anos mulher. Então, assim, a forma como está se pensando a reforma, tentando jogar uma parte da culpa, da grande culpa, como se o servidor público fosse, na verdade é um desincentivo, inclusive, para a retirada do servidor público, que é a mão, de fato, que efetiva o direito social no Brasil. Ou seja, ela atinge os servidores, mas a questão de... A gente está falando de servidores que, como você mesmo disse, ganha muito pouco, no caso, os professores, os médicos, e não a questão dos magistrados, os juízes, não entram muito nisso. Atinge todo mundo. Mas assim, pelos salários, né? Isso, mas a proporção é muito menor. Acho que essa é uma mudança fundamental. E de que forma essa reforma ela vai atingir os servidores públicos? Eu peço para você, então, Fausto, explicar como que é feito hoje, né? E como que vai ser agora com a reforma. Bem, a reforma de 2003 já tinha definido um conjunto de regras diferenciadas e mais duras, inclusive, para a aposentadoria do servidor público do que o do trabalhador da iniciativa privada. O servidor público hoje já tem uma idade mínima, então homens só se aposentam acima dos 60, a partir dos 60 anos e mulheres a partir dos 55 anos. Eles precisam também ter 30 anos de contribuição no serviço, 30 anos de contribuição, mulher e 35 anos de contribuição homem, 20 anos no setor público, 10 anos no cargo, quer dizer, já tem um conjunto de obrigações que eles precisam cumprir. Né? Isso já é hoje. Os servidores que ingressaram no serviço público antes da reforma, eles têm um benefício que já era previsto na Constituição, que é a possibilidade de se aposentar com a integralidade do seu salário, ou seja, com o seu último salário, e com a paridade, ou seja, ele tem o mesmo reajuste na aposentadoria que o trabalhador da ativa. Essas são os trabalhadores que entraram antes de 2003. Os que entraram pós 2003, eles já têm as mesmas regras, idade mínima, tem que cumprir os tempos de contribuição, equivalentes a quem entrou depois. Com algumas alterações. Só que a forma de cálculo é diferente. Então, esse servidor que ingressou pós 2003, ele já faz o cálculo pela média das contribuições que ele teve desde de julho de 94, igual o setor privado. Faz a média, expurga os 20% menores, e esse é o novo cálculo para a aposentadoria. Para esses servidores que entraram pós 2003 e que o governo estadual, municipal ou federal já tem implementado a previdência complementar, ele também tem a limitação do teto do regime geral da Previdência, que é o teto próximo um pouquinho mais de R$5.000. Então, esse modelo é o que está vigindo hoje. O que o governo está fazendo agora é elevando a idade mínima para 65 anos homens, 62 mulheres. Ele fala que vai mexer, que ele diminui lá o tempo de contribuição mínimo, que é 20 anos, mas o que muda mesmo, de verdade, é a forma de cálculo. Então, o servidor público, para poder atingir a integralidade, só serão esses mesmos que entraram antes de 2003. Mas, para eles, a regra é sempre mais dura. E para os outros que entraram pós-2003, a forma de cálculo do benefício vai ser de todo mundo, que eles estão propondo, que é 60% quando se atinge 20 anos e 2% para cada ano a mais contribuído. Então, quer dizer, o que você faz já de imediato é muitos servidores que esperavam se aposentar imediatamente vai atrasar. E os próximos, certamente, receberão muito menos. Acho que essa é uma mudança. E aí ainda tem a regra de transição, que na regra de transição eles ainda vão ter que, além das condições mínimas que já são definidas hoje, ter que somar o tempo de contribuição com a idade, e aí tem que até olhar aqui um pouquinho. Tem que chegar, porque é muita coisa, né? E aí tem que chegar em 86 pontos mulher e 96 pontos que vai homem. Mudando a cada Isso, ano, chegando em 2033 a 100 mulher e em 2028, 105 homens. Então, assim, é uma mudança muito grande, ou seja, o servidor público em geral, que já está hoje, ele vai demorar mais tempo para se aposentar, provavelmente vai se aposentar com um salário menor. Perfeito. Bem, para tudo isso, acho que vale a pena falar para todos os nossos telespectadores que o Diese colocou no ar, no seu site, uma calculadora para que cada um possa fazer o seu cálculo.
ver o que ele vai perder com a reforma. Então, você entrando lá no www.diese.org.br, vai ter o pedacinho lá, reforma da Previdência, e lá você clica na calculadora e faça o seu cálculo e veja o quanto você vai perder. Perfeito, Fausto. Obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação. Até a próxima sexta. Até a próxima. E a seguir, embaixadora do Brasil na ONU defende Bolsonaro e ataca Jean Willis. Você vai ver já já. Três suspeitos estão presos e pelo menos 20 pessoas continuam hospitalizadas em estado grave devido a ataques simultâneos a duas mesquitas em Christchurch, na Nova Zelândia, que deixou 49 mortos. A primeira-ministra Jacinda Ardern classificou os atentados de ataques terroristas. Um dos detidos é o extremista australiano Brenton Tarrant, que fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais durante o ataque. A transmissão, por meio de uma câmera acoplada no capacete, mostra quando o atirador entra na mesquita e dispara contra as vítimas, muitas já deitadas no chão. O racista Tarrant divulgou na internet um texto de 74 páginas em que defende a supremacia branca e alerta que muçulmanos não são bem-vindos. Ele cita o Brasil como exemplo da miscigenação que não teria dado certo e que ele condena. O governo neozelandês acredita que entre as vítimas há refugiados e migrantes. O governo alemão está envolvido em uma polêmica a partir da suspensão da venda de armas para a Arábia Saudita. O comentarista Flávio Aguiar observa que a indústria alemã do setor é muito forte e tinha os sauditas entre os principais clientes. A causa da suspensão é o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no consulado da Arábia Saudita em Istambul. A proibição da venda suscitou um debate aqui com diversos participantes, think tanks, governo, políticos, jornalistas, sobre a relação e oposição entre pragmatismo e moral na questão da venda de armamentos. Existem aqueles que defendem que a posição alemã deva ser absolutamente pragmática, garantindo empregos, garantindo mercado para a sua indústria de armamentos. Enquanto que existem outros que dizem que não, que isso deve estar condicionado, além de serem muitas vezes contra essa indústria, isso deve estar condicionado a fatores como obediência a direitos humanos, não envolvimento direto em guerras que causem problemas humanitários, como está acontecendo em boa parte do mundo, inclusive no Iêmen, na Síria e outros lugares, né? E isso levou também a um debate interno ao governo alemão. Em geral, os políticos da União Democrata Cristã, da União Social Cristã, são favoráveis à posição dita mais pragmática, enquanto que os políticos do Partido Social Democrata vêm sendo mais favoráveis à posição dita humanitária ou ligada a direitos humanos ou simplesmente moral. Também há o fator de que está em jogo aí a relação com outros países da União Europeia. Por exemplo, uma parte de componentes que são usados na produção de helicópteros na França, que vende esses helicópteros para a Arábia Saudita, vinha das fábricas alemãs. Entretanto, com essa situação de proibição agora, embora ela seja temporária, deva ser renovada de tempos em tempos, esses fabricantes franceses preferiram recorrer à Saab sueca, que produz o mesmo tipo de componente. Existe também uma relação da Alemanha com produtores de armamentos do Reino Unido, que também os vendem para a Arábia Saudita. E os defensores da posição chamada de pragmática dizem que, nesse momento em que a União Europeia está sob ataque em diversas frentes, inclusive por forças de extrema-direita, a Alemanha deveria assumir uma posição mais pragmática em relação aos seus aliados tradicionais dentro da Europa, além de garantir mercados, empregos e etc. Entretanto, os políticos que defendem a posição moral, como agora está crescendo dentro do Partido Social Democrata e também, já tradicionalmente, no Partido Verde e no partido Alink, além de outros que não têm representação no Parlamento Europeu, cresce a iniciativa de fazer com que a própria União Europeia assuma essa questão mais relevante para esses partidos do ponto de vista humanitário, do ponto de vista moral e, sobretudo, evitando
né, a venda de armas para países que estejam envolvidos diretamente em conflitos no momento. É uma situação que o debate vai se prolongar, né, e está perigando, inclusive, se transformar num elemento as futuras eleições nacionais aqui na Alemanha. Flávia Guiar para a TVT, direto de Berlim. Embaixadora do Brasil na ONU bateu boca com o ex-deputado Jean Willis durante reunião em Genebra, na Suíça. Maria Nazaré Farani Azevedo interrompeu o evento, que tinha Willis entre os convidados, para ler um discurso em que defende o governo Jair Bolsonaro e ataca Willis, que deixou o Brasil por receber ameaças de morte. O jornalista Jamil Chad, do portal UOL, gravou parte da discussão. Por favor, embaixadora, ouça a minha resposta. Se a senhora gosta de debate, a senhora deveria ouvir a minha resposta. O fato da senhora ter saído, inclusive, do seu lugar e vir com um discurso pronto para essa sala é um sintoma mesmo de que a minha presença aqui amedronta a senhora e o seu governo. Que não tem compromisso com a democracia, sobretudo no momento em que a imprensa revela ligações entre organizações criminosas, os assassinos de Marielle Franco e a família do presidente da República que ocupa o Palácio do Planalto. A homofobia do presidente, agora é minha vez de falar, embaixadora, por favor, respeite a democracia. Respeite a democracia, por favor. Por favor. Respeite a democracia, embaixadora. E uma outra questão importante é que cada pessoa sempre cuspa na cara de quem faz elogio à tortura, de quem faz apologia à tortura. A tortura é um crime de lesa humanidade. Nós não deveríamos tolerá-la em hipótese alguma. Sobretudo em governos que se autoproclamam democráticos. Muito obrigado. Confira agora os fatos e imagens que marcaram a semana. O seu jornal fica por aqui. Até o próximo.